Deixa eu ver com as meninas. Tudo ok, professora. Tá tudo ok, né? Pronto. Então, eu vou começar, tá bem? Eu sou Elvira, tá, gente? Eu sou enfermeira de formação, né? Me formei na Faculdade Maurício de Nassau, né? Há 12 anos. Sou especialista em urgência e emergência, em gestão da qualidade em saúde, né? E o mais recente, né? Concluí meu mestrado. Né? Atualmente, professora, né? Lá no CAV. Não tivemos a oportunidade ainda de nos conhecer, porque eu entrei no início desse ano. E aí a pandemia, né, fez com que as atividades fossem paralisadas. E atuo também como enfermeira, né, no SAMU Metropolitano Recife, tanto do que a gente chama saída, né, são os atendimentos pré-hospitalar de fato, como também atuo na regulação da enfermagem. Né? Há 2 meses, inclusive, eu estou na regulação COVID de vida, né, que é um curso conhecido por muitas pessoas como BLS, né, suporte básico de vida, e com as atualizações, né, para os nossos pacientes com a COVID-19, não necessariamente confirmados, mas suspeitos, né, porque a gente sabe que a gente hoje tem que ter todo o cuidado com esses pacientes por conta do alto risco de contaminação, de fato, tá? Então eu vou passando as informações, a gente vai tendo esse bate-papo aí, tá bom? E qualquer dúvida vocês vão anotando para que no final a gente possa estar esclarecendo. Vou trazer para vocês de uma forma bem sucinta a definição, né, e as causas de uma parada cardiorrespiratória. Vamos conhecer os princípios básicos, né, de um ARCP. E aí, de fato, vamos explorar o guideline da American Heart Association. Não estamos fazendo o curso de BLS deles, né, com a chancela dele, mas todas as informações são baseadas no guideline atual que é utilizado mundialmente. Vamos ver como é que a gente faz para identificar essa parada cardiorrespiratória e como é que a gente deve, na realidade, identificar e proceder à ressuscitação no caso de pacientes suspeitos e confirmados com a COVID, tá certo? Como definição, trouxe uma definição bem simples, tá certo? E aí ele nos diz que a parada cardiorrespiratória, ela é uma interrupção da circulação sanguínea, né, decorrente da suspensão súbita e inesperada dos batimentos cardíacos. É quando o nosso coração, ele de fato, por algum mecanismo que não está legal, ele para de funcionar, ele para de bater, ou ele para de bater descompassadamente a ponto de conseguir gerar fluxo sanguíneo para o nosso corpo. Né? Depois de uma parada cardiorrespiratória, a pessoa ela perde a consciência em cerca de 10 a 15 segundos, mais ou menos, né? Em razão justamente dessa parada de circulação da, da circulação sanguínea cerebral. E aí, quando a gente fala da perda da consciência, porque houve interrupção desse fluxo sanguíneo no nosso cérebro, a gente acende um alerta, né, para aquele tempo que é preconizado para que não haja lesões no nosso cérebro, que na verdade é o tempo de 4 minutos, né? 10 a 15 segundos, na verdade a gente perde a consciência. E aí a gente tem que ficar bem ligado com esse tempo. Tudo que a gente faz, né, nesse momento de uma parada, de uma ressuscitação, reflete na vida e qualidade de vida desse paciente. Então, o ideal é nunca ultrapassar esses 4 minutos para início do atendimento, para o início da ressuscitação, para que não aconteça lesões cerebrais, tá certo? Então, se a gente viu quando a parada aconteceu, a gente tem um tempinho ali para pedir ajuda e iniciar essa ressuscitação. Se a gente não viu há quanto tempo aconteceu essa parada, a gente, na verdade, tem que começar essa ressuscitação de imediato. Mas a gente vai vendo isso no decorrer do nosso momento aqui. Algumas causas, né, da parada cardiorrespiratória, o que a gente chama dos 5 Hs e 5 Ts, tá? Então, a hipovolemia, a hipóxia, que hoje em dia normalmente já é, né, o maior causador de parada e hoje em dia tem sido muito mais frequente ainda, né? As acidoses, a hipo ou hipercalemia, hipotermia. E aí, para os T's, nós temos as nossas tromboses coronarianas, né, as síndromes coronarianas agudas, trombose pulmonar, né, que são os TEPs, também muito presente hoje no nosso cenário atual da COVID,
né, os nossos pneumotórax, os tóxicos, né, a utilização aí de drogas e etc., e os tamponamentos cardíacos, certo? Então, o suporte básico de vida, que é o que a gente vai estar focando nesse momento ele não se preocupa muito com as causas, porque o nosso foco principal é identificar, ter certeza que nossa vítima está parada, proceder esse atendimento, iniciar essa recitação precocemente, tá? E chamar pelo suporte avançado. E aí, quando sim o suporte avançado chega, a gente precisa de imediato estabilizar sim a vítima, mas quando o paciente ele retorna dessa parada, a primeira coisa que a gente vai pensar é sim, qual foi a causa dessa parada? E aí pensa-se nesses 5 Hs ou 5 Ts, justamente para a gente poder resolver aquele problema e o paciente não voltar a ter uma nova parada. E aí, a gente traz só os dados aqui para a gente ver o quanto é importante a gente saber o que fazer, né? Manter a calma, conseguir seguir um passo a passo que é super simples e proceder a esse atendimento. E aí, alguns dados eles nos mostram que para cada minuto de retardo no atendimento a uma parada, as chances de recuperação dessa vítima elas caem entre 7 e 10%. Né? Então, cada minuto reflete aí, né, em pelo menos 10% de chance desse paciente não se recuperar mais. Então, a gente tem que ser calmo, mais ágil, certo? Outros dados mundiais, eles nos mostram que a gente consegue acima de 70% de sobrevida quando a pessoa que está perto, ele sabe prestar esses primeiros socorros. Né? Tanto que o curso do suporte básico de vida, ele é específico para profissionais de saúde? Não. A gente sabe que muitos leigos, eles sabem atuar, profissionais de outras categorias são treinados, e principalmente nós da área de saúde. Então, quanto mais pessoas souberem, mais são as chances dessas pessoas terem sucesso, né, e voltarem às suas vidas. E é que esse é o protocolo que nós vamos estar explorando, né? A American Heart Association, ela faz os protocolos, certo? Ela lança a cada 5 anos guidelines, né? Esse é o ano da atualização. Esse protocolo que está vigente, ele está vigente desde 2015 e vai justamente até agora, 2020. O período em que normalmente acontecem as atualizações está entre mais ou menos o mês de setembro e outubro, certo? Então, possivelmente, as novas atualizações elas vão acontecer nesses meses, muito possivelmente outubro, é quando mais acontecem, tá? E aí, justamente, essas diretrizes, elas se baseiam em um internacional aplica esse guideline, como várias pesquisas vão sendo envolvidas para ver se aquele processo está sendo efetivo. Então, quando o novo guideline aparece, normalmente não são mudanças muito bruscas, né? Espera, 2020, o que é que vem? Mudou alguma coisa? Às vezes nem muda, né? Ou pequenas mudanças realmente. Então, o que a gente vai estar vendo vai estar baseado no guideline da American Heart, tá certo? E aí a gente já parte realmente para o nosso protocolo, né? Como identificar a parada cardiorrespiratória na nossa vítima, no nosso vizinho, no nosso paciente, tá certo? Só para separar rapidinho, antes de entrar realmente na identificação, eu sei que vocês sabem, mas se for o caso, a gente trabalha, sei lá, numa enfermaria, num apartamento, e esse suporte avançado vai ser quando chegar a equipe toda, e de fato diferencia o suporte básico do avançado, é justamente a possibilidade de a gente já utilizar medicações, proceder a uma intubação, caso seja de fato necessário,
utilizar a desfibrilação e etc. Tá certo? E temos uma equipe completa, um médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. E aí não é o nosso foco no momento, vamos focar de fato no nosso suporte básico, né? Que aí pode ser feito por um profissional, sim, um socorrista, ou uma pessoa leiga. E aí, como que a gente deve proceder a essa identificação de uma parada? Eu devo verificar a inconsciência do meu paciente, né? Algumas situações vocês podem ver, checar a responsividade, né? Checar se ele está consciente. Como isso deve acontecer? Eu nunca devo só chamar pelo paciente, porque esse paciente, a gente pode supor que Professora, consegue me ouvir? Oi? Professora Elvira? Acho que o sinal dela caiu. Guarda só um minutinho que ela vai tentar voltar. Sim, permaneçam aí, não saiam não. Pessoal, por gentileza, a gente pede que não saiam da sala, pois a frequência está sendo monitorada para a emissão dos certificados. Gente, até a Manoel falou aqui. Deixa eu ver, tem quando? Ah, sim. Acho que cortou na hora que eu estava falando lá no Telesaúde, né? Bom, lá no Telesaúde, a gente não consegue controlar. A gente teve mais de 1.000 inscritos. Então, a gente não consegue ter um controle de frequência de quem participou de determinadas palestras. Então, o que a gente vai usar como controle será um formulário, que será enviado para o e-mail de vocês. Assim como a gente enviou o link do mini curso, assim como a gente enviou a programação, por exemplo. Então, vocês também receberão esse formulário. A gente vai reforçando ao longo do dia, tá? Aí vocês vão receber esse formulário e vão preencher. E o formulário vai ter questões voltadas às palestras, tá? O certificado do minicurso, ele é separado, que é isso que a Tamires falou, que vocês permaneçam, que temos as monitoras aqui na sala, que elas estão controlando a questão da frequência do minicurso, que é diferente da frequência lá no Telesaúde, tá? Então, permaneçam aqui na sala, eu vou ver se a professora Elvira está precisando de alguma ajuda, e a gente vai tentar emitir o certificado logo após o evento, dando aí um prazo, visto que são muitos certificados e muita gente participando. Então, a gente pede aí um tempo para a gente também estar emitindo. Joia? Qualquer coisa pode estar perguntando aqui no chat também.
Oi, gente, voltei. Agora voltei de verdade, porque o microfone estava fechado. Eu queria saber, deixa eu ver aqui com as meninas, até onde vocês conseguiram ver da aula para eu continuar, né? Para a gente dar continuidade, porque eu só vi 2 minutinhos depois que eu já tinha falado algumas coisas a mais. Deixa eu ver se alguma das meninas aí me respondem. Professora, Oi, parou na identificação da PCR. certo, Logo no ok. início. Pronto, então vamos continuar a partir do momento da identificação. Chegaram a ver a informação do DEA que eu passei? Não, não apareceu. Pronto, então vamos lá. A gente vai continuar da identificação da parada, tá certo? Vamos lá. Vou compartilhar novamente aqui a aula para a gente continuar. Agora estão me ouvindo? Estão conseguindo visualizar a aula? Sim, professora, tudo ok. Pronto, então vamos lá continuar. Sobre a identificação da parada cardíaca, a gente deve ficar atento a esses 3 itens, principalmente. A inconsciência do paciente, em alguns lugares eles falam de irresponsividade, é a mesma coisa, tá certo? Então, como é que a gente vai checar esse nível de consciência do paciente? Como é que a gente vai ver se ele está responsivo ou não? Eu preciso tocar no meu paciente, no tórax do paciente, como a figura mostra, e chamar por ele, tá certo? Senhor, o senhor está me ouvindo? Senhora, senhora, a senhora está me ouvindo? A gente precisa tocar e precisa falar, né? É o que o protocolo diz, e até para a gente poder se certificar, por exemplo, que o paciente não tem uma deficiência auditiva, e aí eu só chamar por ele, senhor, senhor, ele com certeza não vai estar me ouvindo, mas se eu tocar nele e ele não tiver parado, não tiver inconsciente, ele vai falar com a gente, ele vai abrir o olho, tá? Então a gente toca na vítima e chama pela vítima. Depois que eu tenho certeza de que ele não me respondeu, de que ele não está falando comigo, não esboçou nenhum tipo de reação, vamos ver se ele está respirando. Eu observo o tórax desse paciente, tá certo? Cerca de 10 segundos. Eu vou ver se existe expansão torácica. Ou se ele está naqueles gaspes agônicos, a gente vê que ele ainda tem um restinho de respiração. No ambiente hospitalar, algumas pessoas chamam isso de, o paciente já está pegando mosca, é aquele restinho de respiração, certo? Mas muitas vezes ele pode estar em gaspes e está assim parado. Não significa que ele está respirando, não. E aí, depois que eu vi que ele está inconsciente, que ele não está respirando, eu procedo à checagem desse pulso, tá certo? E aí, lembrar que pulso, nessas situações, é pulso central, tá, gente? Pulso carotídeo, pulso femoral. Normalmente, o pulso de escolha é o carotídeo, porque é um pulso sempre de fácil acesso, né? Vai lá no pescoço da nossa vítima, localiza e checa esse pulso. Também por cerca de 10 segundos, tá certo? Então, eu verifiquei que ele não fala comigo, ele está inconsciente, ele não respira, ele não tem pulso, eu preciso realizar um pedido de ajuda precoce, tá certo? Isso eu estou no ambiente extra-hospitalar, eu estou na rua, eu estou no shopping, eu estou em qualquer lugar, mas eu não estou dentro do hospital. Então, a gente vai ligar para o SAMU, tá? Vai pedir o DEA, certo? Se no lugar que a gente tiver, inclusive, não tiver DEA, porque, por exemplo, se acontecer uma parada dentro do shopping, a gente não tem a equipe completa, não tem um suporte avançado de vida para nos ajudar, mas a gente tem um DEA lá. A gente consegue utilizar o equipamento, certo? Brevemente, na verdade, né? Mas a gente vai iniciar, na verdade, as nossas compressões. E quando você ligar para o SAMU, ele vai, independente de você dizer, o paciente está parado, eu preciso de uma urgência, ele vai lhe pedir algumas informações, sim, que é para ele poder direcionar uma USA, que é uma unidade de suporte avançado, é a UTI, de fato, com médico, com enfermeiro, com tudo, ou se ele manda um suporte básico de vida. Em situações de parada, nunca vai sair uma unidade básica, certo? Sempre vai sair uma USA, mas vai depender do que você vai dizer, tá certo? Ao médico regulador.
Então, você liga o 92 e pede o DEA. E aí, na nossa sequência, a gente já identificou que a vítima está parada, tá certo? A gente já pediu ajuda, a gente vai de fato para a nossa ressuscitação. A nossa sequência de atendimento hoje é o que a gente chama de CAB. A compressão torácica é o mais importante, é o que precisa ser feito de imediato e é o que de fato salva a vida desse paciente, tá certo? Mas se eu tenho mais pessoas comigo, eu tenho uma bolsa máscara válvula, que é o que a gente chama de AMBU, eu posso sim e devo proceder à abertura de via aérea e realizar a boa ventilação, certo? Que é o A e o B. Especificamente falando de cada um. A gente vai iniciar o nosso protocolo realizando 30 compressões torácicas. Essas compressões, elas precisam sim ser rápidas e com força, tá certo? A gente precisa, né, a gente vai sempre, principalmente se tiver pessoas nos ajudando, para facilitar, realizar as 30 compressões, e depois a gente vai ver que são, no intervalo, 2 ventilações e volta para as compressões, durante o período de 5 ciclos. Mas para vocês terem ideia do quanto precisa ser rápido e com força, a gente precisa ter uma média de 100 a 120 compressões por minuto, para que essas compressões elas sejam de fato efetivas, tá certo? A localização dessa compressão no tórax do paciente é em qualquer lugar? Não. A gente precisa estar no local certo, adequado. A gente pode utilizar a linha intermamilar no tórax desse paciente como referência, até pode, tá? Se visivelmente, anatomicamente, a gente vê que isso está no lugar, tá certo? Se a gente vê, por exemplo, que a vítima é uma pessoa muito obesa, se a vítima é uma idosa, que essa linha intermamilar não vai estar no lugar, a gente vai precisar localizar de outra forma. A gente vai ver as costelas do nosso paciente, vai realizar o rebordo costal. Quando a gente chegar na interseção das costelas, né, que é o nosso apêndice tifoide, a gente vai colocar 2 dedinhos, e acima desses 2 dedos é onde a gente vai colocar a região hipotenar da nossa mão, a base da nossa mão, tá certo? E uma mão por cima da outra. E aí a gente precisa estar com os braços estendidos para que essa força ela seja efetiva e a gente consiga chegar na profundidade de compressão adequada, que é no mínimo 5 centímetros, podendo chegar a 6 centímetros no paciente adulto, tá certo? Adolescente e adulto. A figurinha aí do socorrista, ele até nos mostra, tá vendo? Ele está próximo à vítima, formando um ângulo de 90 graus, braços esticados, e a base da mão dele na região adequada, ou linha intermamilar, se a linha intermamilar estiver legal. A vítima ela deve estar em decúbito dorsal, tá certo? Em superfície rígida e plana. Eu encontrei uma vítima, a vítima é meu vizinho e ele está na cama dele. Eu preciso botar ele no chão? Não necessariamente, você pode fazer a compressão em cima da cama, sem nenhum problema. Agora, lembrar que essa superfície precisa estar rígida. Então, no ambiente hospitalar é muito comum, a gente tem as pranchas que ficam nos carrinhos e a gente bota debaixo do paciente. Você vai precisar achar alguma coisa parecida, algum pedaço de madeira, alguma coisa que coloque nas costas desse paciente e você prossiga com essa compressão, tá certo? Ou se ele estiver no chão, ótimo, melhor ainda para você, porque você já está na posição bem legal para fazer essas compressões. E a gente não pode interromper por mais de 10 segundos essas compressões torácicas, tá certo? Iniciei um ciclo de 30 compressões, eu só vou parar para ventilar. Depois de 5 ciclos, eu só vou parar para checar pulso novamente. Ou eu só vou parar quando o suporte avançado de vida chegar e der continuidade a esse procedimento de ressuscitação, ok? Por que a gente não pode ultrapassar esses 10 segundos? Não é indicado, porque quanto mais vezes a gente ultrapassa, a gente interrompe as nossas compressões por mais de 10 segundos, diminui as chances de RCE. O que é RCE? É o retorno de circulação espontânea, né? Quando o sangue ele volta a reperfundir todo o nosso corpo e cérebro e volta tudo a funcionar. Então, toda vez que a gente ultrapassa 10 segundos, essas chances de RCE, elas vão sendo minimizadas, tá certo? Então, parei para ventilar, eu não gasto 10 segundos. Parei para checar pulso, é o máximo de tempo, né? 10 segundos. E retorno às compressões, tá certo? Então,
realizei 30 compressões, tem outra pessoa aqui comigo, eu consigo fazer a abertura de via aérea e ventilar, então vamos ver como se dá o processo. O A, que é a abertura de via aérea, antes de ventilar, eu sempre preciso abrir essa via aérea, né? É comum, às vezes, na agonia, no corre-corre, a gente pegar, colocar o ambu na face do paciente e ventilar do jeito que está. O oxigênio não vai entrar. Se eu não realizar a retração aí dessa mandíbula, não abrir a via aérea, o oxigênio não entra. E por que também é importante abrir a via aérea? Porque é muito comum nessas vítimas inconscientes que essa língua ela caia, né, e fique obstruindo a passagem do ar. Então, para a gente realizar a abertura de via aérea, tem duas manobras que são as mais comuns, né? A que a gente mais utiliza, na verdade, é a chin lift, né? Que é conhecida como chin lift, que é justamente a inclinação da cabeça e a elevação desse queixo, para a gente adaptar o ambu e realizar a ventilação. Outra manobra que é mais utilizada, dependendo, principalmente se a gente não puder mobilizar, não puder tracionar esse pescoço, é a manobra de jaw thrust, que é quando a gente, de fato, desloca a mandíbula desse paciente para ventilar. É uma forma de abrir a via aérea e sem tracionar a cervical, sem imobilizar, tá certo? Principalmente, dependendo da condição, se for uma vítima de trauma e a gente tem algumas suspeitas que não pode mexer de jeito nenhum. Então, a gente utiliza essa outra manobra, mas é pouco usada, muito pouco usada mesmo, até porque nem todo mundo sabe executar. Então, a manobra de chin lift é o mais comum e super efetiva para a abertura de via aérea. E a gente vai para o B, que é a boa respiração. A gente vai proceder a 2 ventilações. Cada ventilação, o tempo é de 1 segundo. Então, a gente pega na válvula, né, no ambu e aperta 1 segundo. Aperta novamente, 1 segundo. Importante quando a gente realizar essa ventilação, observar se o tórax do paciente está expandindo, que é o que mostra para a gente que a ventilação ela foi efetiva, tá certo? E aí uma técnica bem legal para adaptar bem o ambu, a gente chama de técnica do C e do E. Vocês devem estar vendo aí na imagem. O C fica na máscara, tá certo? Para adaptar bem na face do paciente. E com o E, os outros 3 dedinhos no queixo do paciente, eu faço a abertura da via aérea. Então, eu abro a via aérea e ventilo, certo? Então, só para resumir, ó, a gente vai realizar 30 compressões, posteriormente 2 ventilações, e a gente vai repetir isso durante 5 ciclos. 30 para 2, como a gente chama, é um ciclo, e a gente realiza isso 5 ciclos seguidos, certo? Que corresponde a mais ou menos 2 minutos, que é o tempo que a gente tem para posteriormente checar pulso novamente. E aí eu verifico, checou o pulso do meu paciente, ele voltou a ter pulso, o coração voltou a bater? Se sim, eu posso, naquele momento, aguardar a equipe, porque a gente já pediu socorro, né? Nem sempre a equipe consegue chegar até a gente em 2 minutos, né? Às vezes ultrapassa um pouco esse tempo, e aguardar. Mas se não, eu devo trocar o socorrista, tá certo? Porque quem fez os 5 ciclos de 30 compressões vai estar com certeza muito cansado. E a gente viu que as compressões elas precisam ser efetivas, precisam ser bem feitas, senão não adianta. Então, se a gente perceber que está cansando, que não está na profundidade adequada, não está no ritmo adequado, essas compressões elas não vão adiantar. Então, a gente precisa de um socorrista descansado. Então, troca-se os socorristas. Se a gente estiver na rua, tem muito curioso, muito vizinho, dependendo de onde a gente está, pode utilizar essas pessoas, mesmo que leigas, você bota a mão dela no local certo, né? Você que já está assistindo o curso, já sabe onde é, já sabe fazer, orienta e manda ela comprimir, porque você sozinho não vai aguentar fazer essa compressão até o suporte avançado de vida chegar. Então, os leigos treinados podem também orientar outras pessoas a lhe ajudar, né? É muito comum, a gente pensa que não, mas as ocorrências, quando a gente vai na rua, nas residências, sempre tem muita gente. E o que a gente precisar e pedir, essas pessoas estão sempre muito disponíveis para ajudar. O que você mandar fazer, eles vão fazer. Né? Então, às vezes, você está naquele cenário, você é o único que foi treinado e sabe o que fazer. Pode chamar outras pessoas e pode orientar, que eles vão lhe ajudar. Digo isso por experiência própria, tá, gente?
Aí aqui, como até agora eu falei de adulto, né, vocês podem estar se perguntando, e se acontecer com a criança, se acontecer com o bebê? Vai acontecer, o procedimento, o protocolo é o mesmo, tá certo? A gente vai checar se a criança ou se o bebê, no início de tudo, se ele está consciente, né? No adulto a gente toca no tórax, na criança a gente vai tocar onde? Pode ser no pezinho dele que é sensível, dá uma tapinha no pé, bebê, Juninho, né? O nome da criança. Se ele não lhe responder, observe também o tórax dele, se ele respira, e se não, cheque pulso. Para a criança, também serve pulso carotídeo, também serve pulso femoral, e vocês podem também verificar o pulso na dobrinha do braço, o pulso ventral, tá certo? Pode ser visto isso também, só na criança ou bebê, adulto não, só carotídeo. Por via das dúvidas, utilize sempre o pulso carotídeo, que é mais certo, tá? E aí a gente vai proceder da mesma forma, as 30 compressões para 2 ventilações, certo? Só vai ter uma pequena diferença aí se for criança, né, ou bebê com relação às compressões e ventilações e a profundidade. Se eu tiver uma criança, que é o que a gente considera maior de 1 ano de idade, 2, 3, 4, 5, se eu tiver um socorrista, eu estou sozinha, eu identifiquei a parada, eu pedi ajuda e eu estou comprimindo. Eu vou seguir aquela sequência de 30 compressões para 2 ventilações, certo? Se eu tiver 2 socorristas, eu vou proceder a uma sequência de 15 compressões para 2 ventilações. Só que eu não faço mais só 5 ciclos. Eu dobro a quantidade de ciclos, vão ser 10 ciclos, ok? E a profundidade das compressões são cerca de 5 centímetros na criança, tá? Dependendo do porte da criança, você vai poder comprimir ou com as 2 mãos, igual faz no adulto, ou com uma única mão, por conta da força, para não quebrar realmente costelas, ter um dano maior durante essa ressuscitação. Se for um bebê, que é o que a gente considera menor do que 1 ano, vai ser da mesma forma. Um socorrista, 30 para 2, 2 socorristas, 15 para 2, durante 10 ciclos. E aí a profundidade dessa compressão vai ser também um pouquinho menor, 4 centímetros, ok? E aqui só para ilustrar, tá vendo? Ele mostra aí 2 crianças podendo ser comprimidas ou com os 2 braços, igual a gente faz no adulto, ou com um braço, tá certo? Vai depender realmente da sua avaliação, do seu bom senso. Poxa, essa criança tem 2 anos, mas ela é pequenininha, magrinha. Não preciso eu colocar 2 mãos para fazer essa compressão. Com uma mão eu consigo fazer, tá? E aí, se for o bebê, eu procedo a essa compressão com meus 2 dedinhos, o indicador e o dedo médio, tá? Ou os 2 polegares, que é quando eu abraço o tórax da vítima e faço com os 2 polegares. Lembrando o local, linha intermamilar, normalmente na criança dá certo, tá certo? Mas se vocês virem algum tipo de deformidade, mesmo processo. Rebordo costal, achei apêndice tifoide, 2 dedinhos, acima dos 2 dedinhos, coloco a base da minha mão. E procedo às compressões. Aqui a gente tem o que a American Heart chama de cadeia da sobrevivência. Na verdade, é o passo a passo, né? São 5 elos. E a gente tem 2 aqui porque a gente tem sequências diferentes, porque a primeira de cima é a parada cardiorrespiratória no ambiente hospitalar. Então, a gente segue um passo a passo. E a de baixo, onde tem a setinha azul, que é a que a gente está falando, é a parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, certo? Todas vão seguir o mesmo passo a passo, só que aí vai ter um pouquinho de diferença. No ambiente hospitalar, eu vou falar bem rápido, mas a gente começa pela vigilância e prevenção. Por quê? Porque esse paciente já está internado, já tem uma equipe tomando conta dele. Então, eu estou sempre vigilante com aquele paciente. E se acontecer alguma coisa, prossigo normal. Faço o reconhecimento, chamo minha equipe, que é o segundo elo. Isso se a gente tiver no que a gente chama de ala, enfermaria, apartamento, né? Que a gente não tem equipe completa. Aí já tem minha mãozinha aí, ó, no terceiro elo, que é a RCP imediata e de alta qualidade, né? Que é justamente isso, local adequado, quantidade adequada, profundidade adequada,
vou fazer minha RCP. Vou realizar a desfibrilação, que é o meu quarto elo. Assim que eu tiver um DEA, um desfibrilador, se eu tiver o DEA, eu procedo. Se eu tiver o desfibrilador, eu vou ter que aguardar a presença do médico, tá certo? E por último, o suporte avançado de vida, que normalmente ele vai sim para a UTI, para justamente os cuidados pós-parada e etc. E aí o nosso foco, que é o extra-hospitalar, tá certo? Vai daquele princípio que a gente viu lá, reconhecimento. Como é que eu reconheço? Irresponsividade, né, ou inconsciência, não respira e não tem pulso. Imediatamente eu peço ajuda, tá? Ligo 192, peço um DEA. Segundo elo, RCP imediata e de alta qualidade. Terceiro elo, a desfibrilação rápida, porque se eu estiver em algum ambiente, como eu falei para vocês, que tem o DEA, vocês vão poder utilizar, não precisa esperar chegar SAMU nem nada, só o DEA, tá certo? Shopping, campo de futebol, escola, onde tiver. Se não, não tem problema. A compressão torácica é comprovadamente a parte mais importante da ressuscitação cardiopulmonar, é o que de fato salva esse paciente, tá? E aí o nosso quarto elo já tem a ambulanciazinha, que é o quê? A nossa equipe avançada que chegou e vai dar o atendimento a esse paciente e vai dar o suporte a gente, né? Lembrando que o suporte básico não sobrevive sem um avançado e vice-versa. O suporte avançado, ele vai proceder à ressuscitação, vai ver se precisa entubar, medicar, desfibrilar, o que for preciso. Lembrando que esse paciente ele só vai ser removido pela equipe do SAMU se ele voltar da parada e se ele for estabilizado, tá? O SAMU ele não transporta paciente parado, ele não transporta paciente em óbito, ele só transporta paciente que esteja estável, tá? Inclusive, se a gente reanimar, estabilizar, botar na ambulância, quando a ambulância sair, ele parar, a ambulância ela encosta onde ela estiver e a gente procede novamente à ressuscitação até estabilizar novamente. E aí o suporte avançado vai ser realmente levar ele para uma unidade de atendimento para proceder aos cuidados pós-parada, tá certo? Então, essa cadeia da sobrevivência, esses elos, com as ilustrações, inclusive, servem justamente para relembrar o passo a passo para a gente, para ficar mais fácil. Eita, qual é o passo a passo? Olhando para esses elos, eu consigo relembrar, tá bom? E aí, trazendo um pouquinho para o nosso contexto atual, o contexto da Covid, né? Só lembrando, a Covid é uma doença causada pelo coronavírus, né? Uma doença respiratória, de transmissão respiratória por gotículas, tá certo? Aquelas gotículas grandes, pesadas, que acontecem através de tosse, espirro e etc. Mas também tem a transmissão, né, através do contato. Por isso que a gente tem tanto cuidado com as mãos contaminadas, com ambientes, maçanetas, locais que estejam contaminados com essas gotículas que podem ter caído durante a fala, durante a tosse, durante o espirro, tá? Em algumas situações, ela é transmitida através de aerossóis, que na verdade vai ser através de procedimentos que a gente vai estar realizando, como por exemplo a intubação, a ventilação, isso gera aerossóis. Mas predominantemente a transmissão é por gotículas, tá? E contato. E aí a gente precisa ter todas essas medidas de precauções, padrão, contato, gotículas, e para procedimentos mais invasivos, principalmente quem já está no ambiente intra-hospitalar, usa aerossóis, tá certo? Como a gente já sabe, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria desses pacientes com a COVID, eles evoluem de forma assintomática, cerca de 80%. Então, por isso a gente tem tido tanto cuidado, né, durante os nossos deslocamentos, quando a gente precisa sair de casa, porque às vezes muitas pessoas estão assintomáticas, mas estão positivas e estão transmitindo sem saber, tá? Cerca de 20 dessas pessoas é quem de fato vai ter sintomas, né, respiratórios ou não, tá certo? E 5% dessas pessoas que vão adoecer são as pessoas que vão ficar mais graves e vão precisar de um suporte ventilatório, tem maior risco de parada cardíaca, maior risco dos AVCs. A gente já viu, né, comprovado que a COVID, ela causa distúrbios de coagulação muito grande. Então, muitas pessoas têm tido tromboses, AVCs, paradas cardíacas em decorrência da presença desse vírus, tá?
Então, é como ele fala aí, né? A SARS, quando o coronavírus ele provoca a SARS, ele causa as miocardites, as insuficiências cardíacas de muitíssimo rápida progressão, tá, gente? Distúrbios de coagulação. E aí a gente traz, né, esse alerta aí para as situações de parada, que tem sido muito frequente. Só para vocês terem uma noção, antigamente, quando a gente recebia no SAMU o chamado de uma parada cardíaca, a gente rapidamente se deslocava com moto, com aquele carro menor onde vai o médico, ambulância e etc. Normal. Hoje, todas as paradas cardíacas, todas, seja o paciente onde quer que ele esteja, eles são suspeitas de Covid. Então, a gente sai paramentado, né, com aquelas roupas brancas que vocês já devem ter visto, porque muitas vezes essa vítima está assintomática ou sintomática, né, com sintomas gripais, não sabe ainda se tem Covid ou não, mas como a gente já sabe, muitas paradas têm acontecido com maior frequência por conta da presença do coronavírus, né? Ainda não tem estatísticas sobre isso, mas sim. Então a gente já sai paramentado. Então, é justamente isso que ele fala. O ARCP, ele é um dos procedimentos de altíssima probabilidade de ocorrência em pacientes com complicações da COVID-19, pois os pacientes eles podem evoluir para a parada, principalmente em virtude da hipóxia, descompensação dessas doenças crônicas, né, choques sépticos, acidose, tendo em vista as repercussões pulmonares que estão envolvidas na doença, tá? Então, o reconhecimento dessa parada, ele segue as mesmas prerrogativas, tá, da American Heart, por meio da avaliação de pulso central, verificação da ausência da respiração efetiva. Então, a American Heart ela ainda não atualizou o protocolo, né, o guideline de uma forma geral, mas tem um compêndio, inclusive está lá nas nossas referências, porque ela fez tipo um acréscimo, né? E se o meu paciente tem sintomas gripais, não sabe se é COVID, mas é uma suspeita, porque ele não fez exame ainda, ele não saiu de casa. Então, ele é uma suspeita. Ou se o caso é confirmado e ele está em casa, como é que eu vou proceder? Então, já saiu essa atualização e a gente vai proceder exatamente da mesma forma, tá, gente? Fazer a identificação da parada. Lembram como? Checar a irresponsividade, ver se ele está respirando e se ele tem pulso, tá? Lembrando que se eu pegar na minha vítima com a minha mão para checar um pulso, por exemplo, eu não vou pegar a COVID de imediato. Minha mão pode até estar contaminada naquele momento. Mas se eu não levar aquela minha mão, que inclusive eu estou utilizando ao meu olho, ao meu nariz, à minha boca, eu não vou me contaminar. Até porque quando termina todo o procedimento, a primeira coisa que a gente faz é lavar as nossas mãos. Lavar bem lavado, tá? Ou utilização do álcool gel. E aí eu vou, já que eu identifiquei e liguei para o SAMU novamente e pedi ajuda, eu vou utilizar a minha máscara, que normalmente a gente já vai estar utilizando, porque já é rotina nossa, tá certo? Pode ser máscara de tecido, como a gente tem utilizado, ou máscara cirúrgica. E vou colocar a máscara também na minha vítima, tá certo? Precisa colocar a máscara. Ah, ele tá deitadinho aqui em casa, tá relaxado. Bote a máscara nele, certo? Não inicie RCP sem colocar a máscara nele, porque o que era gotícula vai começar a possivelmente gerar algum aerossol e aí o risco de contaminação para a gente aumenta, tá? Então a gente quer ajudar. Então coloque a máscara em você, coloque na vítima e inicie a RCP da mesma forma, tá? Só que aí o que é que a gente vai fazer? A gente, na verdade, não vai fazer, a gente não vai ventilar. Às vezes você se depara com algumas vítimas, alguns pacientes que têm todo um arsenal de equipamentos em casa, etc. Mas a gente não usa, tá certo, gente? A gente só vai ventilar. Paciente com sintomas gripais, suspeita de Covid, ou pacientes que são confirmados, na verdade já fez exame, confirmou, mas está em isolamento domiciliar, não precisou ir para o hospital. A gente vai poder ajudar ele em caso de parada, mas a gente não vai ventilar em hipótese alguma, tá certo? Até porque os estudos já nos mostram que ele com Covid ou sem Covid é a compressão efetiva, bem feita, de qualidade que salva a vida dele, tá? E aí a gente vai utilizar o DEA assim que tiver disponível, ou, né, passar a bola para a nossa equipe avançada quando esse socorro chegar, tá certo? Mas a gente não deixa
de socorrer essa vítima, não deixa de prestar essa ajuda à vítima, tá certo? Vou passar aqui para vocês um vídeo rapidinho, só uma ilustração, é um vídeo da prova, que ele é utilizado nos treinamentos. Só um momentinho. Se você vir um adolescente ou um adulto desmaiar repentinamente, é importante assistir. É mais fácil do que você compressões por minuto. Só voltando aqui, tá certo? Se você vir um adolescente ou um adulto desmaiar repentinamente, é importante agir rápido. Ajudar a salvar uma vida é mais fácil do que você imagina. Basta iniciar a RCP. Rapidinho, só voltando aqui na nossa aula. Enquanto eu vou abrir novamente, uma coisa que é importante. O vídeo, vocês devem ter visto que ele tá sozinho, ele liga primeiro, não é isso? Para depois iniciar o RCP. É como o vídeo fala, se você vê, ou seja, você viu a vítima cair naquele momento, e lembrando daquele tempo de 4 minutos, então você tem tempo para pedir ajuda e depois iniciar a RCP, tá certo? Se você chegou na vítima, igual aquele rapazinho lá, que está passeando no parque e já chegou lá e a vítima já estava caída, você não sabe há quanto tempo ele está parado, tá certo? Então, o ideal é que você reconheça, inicie as compressões, faça pelo menos 5 ciclos de compressões, tá certo? Porque ali você está sozinho, você não vai ter como ventilar, não tem material para isso. Então, você só comprime, né, durante esses 2 minutos ou 5 ciclos de 30. Por que eu digo 5 ciclos de 30? Para a gente que está sozinha, não tem a relógio, não tenho como ficar monitorando, é mais fácil eu contar 1, 2, 3, 4, 30. 1, 2, 3, 4, 30. Eu contar o número 30 5 vezes, do que eu imaginar que fiz 2 minutos de compressões, por exemplo. Agora, se tiver uma outra pessoa comigo, eu posso dizer sim para a pessoa, olha, marca 2 minutos aí, e você fica lá comprimindo durante 2 minutos, tá certo? E aí você vai e procede ao pedido de ajuda. Então, tem essa pequena diferença. Se você viu o acontecimento na hora, você liga e inicia a RCP em seguida. Desculpa, se você não viu, não sabe há quanto tempo ele está parado, você vai iniciar a compressão primeiro, faz pelo menos esse ciclo aí, esses 5 ciclos, tá certo?
Para quê? Para que o coração ele seja bombeado, para que ele gere o fluxo sanguíneo para os órgãos vitais, que principalmente, o principal deles é o cérebro, não é isso? Então, gerei um fluxo sanguíneo aí, dou uma paradinha, ligo, até porque nesse meio tempo pode chegar mais alguém para nos ajudar, ligo e continuo com essa ressuscitação até o meu suporte avançado chegar, até a minha ajuda chegar, tá certo? Então é isso, gente. De forma rápida, né, sucinta. Espero que eu tenha atendido aí aos objetivos, tá certo? Passar para vocês o quão importante é, né, a gente saber o que fazer numa situação de parada cardíaca, tá bom? Independente se eu estou no ambiente hospitalar ou extra-hospitalar, a gente precisa sempre manter a calma, mas ser sempre muito dinâmico e realizar as ações, tá? E como vocês viram, também não tem diferença do que fazer para o adulto e para a criança. A gente vai reconhecer da mesma forma, pedir ajuda da mesma forma e comprimir da mesma forma, certo? Até a nossa ajuda chegar. O que vai ser diferente talvez seja só se eu for fazer com 2 mãos, com uma mão ou com 2 dedinhos, dependendo de quem é a minha vítima, tá certo? Agradeço a atenção de vocês. Aí estão as referências. A maioria delas são sim da American Heart Association, o compêndio que foi lançado, tá certo? Para os pacientes com a COVID, que vocês viram que o passo a passo também é o mesmo, né? E lembrando sempre, máscara em vocês, máscara nessa vítima e nada de ventilar, tá certo? Obrigada. E aí as meninas vão falar com vocês para ver se alguém tem alguma dúvida aí que queira tirar nesse momento. Ou podem até também mandar e-mail, tá, gente? Mandar zap, eu não tenho nenhum problema em responder. Então, aí. Professora, Oi? tenho uma dúvida. Da Diga, pode participante Denise, durante o pode falar. momento que a senhora estava explicando sobre ventilação. Isso. Aí ela perguntou: se o tórax do paciente não apresentar algum tipo de expansão, pode significar o quê? Olha, a maioria das vezes que a gente está utilizando o Ambu, né, que é o equipamento que normalmente a gente tem mais acesso, e esse tórax ele não expande, normalmente ele está adaptado de forma inadequada. Ou a gente não adaptou o suficiente para o ar entrar, ou a gente às vezes adaptou muito bem e não abriu a via aérea, porque é um conjunto, a gente precisa adaptar bem a face, abrir a via aérea e ventilar. Então, a gente pensa que não, mas até no treinamento de profissionais, por exemplo, está tendo um treinamento de APH lá no SAMU. E aí pessoas novas ou pessoas antigas estão sendo recicladas. Às vezes a gente, quando vê, o pessoal está lá com o ambu super bem adaptado e etc. E não está ventilando. Por quê? Porque esqueceu de abrir a via aérea, tá certo? Também depende do equipamento. Tem ambus que são muito duros e até para você adaptar a face do paciente é difícil. Então, às vezes, a gente percebeu, inclusive em prática, né, aí eu já digo na minha prática hospitalar, que eu sempre trabalhei em setores de urgência, que eu precisava de uma pessoa para segurar a máscara na face do paciente e a outra para ventilar, porque senão eu não conseguia adaptar bem a face do paciente. Os traumas em si, pode acontecer, teve algum trauma de tórax nesse paciente, vamos supor que a causa da parada tenha sido um trauma, tá certo? E a gente vai lá fazer a compressão, sim, independente da possibilidade do trauma, porque a gente viu que ele está parado. E aí, nessa situação, a gente vai prezar pela vida e não qualidade de vida. Então, vamos primeiro ressuscitar o paciente e depois a gente trata as outras coisas, né? Vamos supor que é um trauma. E aí, vamos supor que você está ventilando, mas o tórax não está expandindo. É pouco provável que tenha sido pelo trauma, até porque muitas vezes o paciente, em situações de trauma, ele faz hemotórax, faz pneumotórax, e aí a gente percebe, inclusive, que esse tórax, ele se movimenta mais até do que o normal, né? Então, a maior possibilidade, a maior chance é que realmente a máscara não esteja bem adaptada, ou a gente tenha esquecido de abrir a via aérea, ou não tenha aberto a via aérea o suficiente, tá? Profe? Oi? Outra dúvida, da participante Raquel. Tá. Devemos conferir o pulso entre os intervalos de compressão ou apenas no fim dos 5 ciclos?
Isso, no final dos 5 ciclos, tá? Sempre no final dos 5 ciclos. Eu checo de início, que é para eu poder ter certeza. Eita, vou ligar para o SAMU. Olha, eu encontrei uma vítima aqui, chamei por ele não falou comigo, eu sei onde é, eu chequei pulso e ele não tem pulso. Ele vai mandar uma unidade de UTI para você. Enquanto isso, você está reanimando. Você vai começar a ressuscitação e você só vai checar pulso a cada 5 ciclos ou a cada 2 minutos, que é a mesma coisa, tá certo? Outra dúvida da participante Gabriela. Certo. No caso de não fazer a ventilação, as compressões podem ser contínuas ou deve ser feita a pausa de 10 segundos? Não, a gente não precisa fazer a pausa. O que é que é o mais indicado? Vamos supor, Gabriela, que estamos eu e você. No atendimento a essa vítima, a gente não tem ambu, o nosso suporte avançado não chegou. Só que eu tenho um relógio, então o que é que eu posso fazer? Você está fazendo as suas compressões, Gabriela, e eu estou contando 2 minutos, certo? Então você vai comprimir sem parar os 2 minutos. Ao final, a gente checa o pulso. Eita, o pulso não voltou, Gabriela. Vamos trocar a posição. Eu vou comprimir e você vai contar 2 minutos. Só que o que é que às vezes acontece? Estou eu e Gabriela lá, só que a gente nem relógio tem. Então, para contar 2 minutos de cabeça é difícil. Então, o que é que eu faço? Conto até 30, repito a contagem até 30, aí eu já não paro mais, tá? Não preciso parar. Eu sempre vou parar para ventilar, né? No máximo 10 segundos, não excedendo isso, se eu tiver o ambu. Se eu não tenho, aí eu já comprimo direto. E aí a gente já não tem relógio, o mais fácil vai ser contar até 30. De 1 até 30, de 1 até 30, 5 vezes, checa o pulso e assim a gente procede a ressuscitação até o suporte de vida avançado chegar. Pronto, prof. Acabaram as perguntas. Tá, muito Ai, que obrigada bom. por essa ótima explanação sobre o tema. E a gente agradece muito a sua participação nesse mini curso. Imagina, eu que agradeço, né, a oportunidade, né? Sempre bom a gente trazer temas atuais, importantes, né, para gente que atua na enfermagem, independente de a gente hoje ser profissional ou a gente ser estudante, a gente sempre consegue difundir informações importantes, né? Eu, desde a minha época de aluna até hoje, eu sempre falo para os meus pais, para o meu esposo, se acontecer isso, não pegue a pessoa e jogue no carro, ligue para o SAMU, fique fazendo isso, faça assim, faça assado. Então, o conhecimento é o que faz, né, a diferença na vida da gente, muitas vezes. Muitas vezes não, sempre. Então, realmente, a gente precisa ter acesso ao conhecimento, difundir, independente disso. Então, eu fico muito feliz, né, de ter contribuído. Independente desse momento, né, que está se encerrando, vocês podem manter contato comigo depois, né? Eu sou professora lá do CAV, estou à disposição, tá certo? Eu acho que eu só conheci alguns alunos do 5º período, né, que foi até numa aula da professora Ellen, que eu fui lá conhecer vocês, e não tive a oportunidade de conhecer os outros, mas eu estou à disposição, vamos torcer aí para as coisas se normalizarem, né? As aulas voltarem ao normal e a gente vai se conhecendo com o tempo. Mas obrigada, né? E continue se cuidando, só saiam de casa o necessário, usem máscara. Eu tenho saído, né, para a minha realidade lá do SAMU e muitas vezes, mesmo profissional há alguns anos, ainda fico meio chocada com a quantidade de ocorrências, a quantidade de chamados, né, do quadro clínico dos pacientes. Né? Então, a gente que está na linha de frente tem visto muita coisa, então se cuidem. Obrigada. Pode falar, Tamires. Nós que agradecemos. Imagina. Obrigada, Excelente. prof. Sanou os assuntos excelentemente. Acho que sanou as dúvidas aí do pessoal. Uma linguagem ótima. Obrigada de verdade. Imagina. Obrigada, gente. Muitos elogios aqui no comentário, nos comentários. Que bom. E aí, Obrigada a todos. pessoal, nesse exato momento está acontecendo a apresentação dos resumos, tá? E para quem não vai apresentar resumo, a gente volta de 1h30 com as palestras. Obrigada a todos.
notebook, minha câmera estava ligada, não foi? É porque o notebook travou.